Tem um navio anfíbio americano que está vindo lá da Ásia. Essa operação não é uma operação fácil. O Irã vai ceder a esse tipo de pressão, aí eles têm que dominar o aeroporto. Botou fogo em todos os campos de petróleo dentro do Kuwait. Tem uma outra operação que, assim, está em andamento, que é a invasão da ilha, né? A ilha Karg, que é a ilha importante onde o Irã exporta todo o seu petróleo. E aí tem um navio anfíbio americano que está vindo lá da Ásia e que está chegando agora, deve estar chegando hoje, amanhã, sei lá, nesses dias, que supostamente tá carregando 2.500 Marines e eles podem fazer essa intervenção de controle da ilha física, com soldados ali para dominar a ilha. E se isso acontecer, ele precisa de uma distração, ele precisa de uma suposta recuada. Isso pode estar servindo esse objetivo militar também. Essa operação não é uma operação fácil, aliás, né? Só para quem estiver ouvindo aí entender. Você tem que colocar soldados dentro de uma ilha, tem 20 mil iranianos dentro dessa ilha, todos trabalham na indústria do petróleo, basicamente. 90% de todo o petróleo do Irã sai dessa ilha, tudo que o Irã exporta, e 90% do que ele exporta, por um acaso, vai para a China. Estamos falando de 1,6 milhão de barris. E aí os americanos têm que fazer uma operação para dominar a ilha. Com qual lógica? Já que você fechou o nosso petróleo, o petróleo do mundo, nós vamos acabar com a sua fonte de renda. O Irã, ao longo desde que começou a guerra, já vendeu 16 milhões de barris. Porque os dele estão passando. O petróleo dele está passando. Então, os Estados Unidos estão pensando assim, vou lá e vou controlar o petróleo dele e aí eu vou ter um leverage, né? Uma vantagem, uma possibilidade de botar ele contra a parede. É questionável, né? E dá para a gente analisar aqui. O Irã vai ceder a esse tipo de pressão? Se a gente olha para o histórico de quantas sanções já existem contra o regime iraniano, não é mais uma pressão econômica que faz o regime recuar. Ainda mais quando nós estamos falando da sobrevivência do regime. Tá bom, mas os Estados Unidos podem não estar exigindo a queda do regime. Ele só está exigindo que o regime abra o estreito em troca de receber o seu petróleo de volta. Pode ser. Eu não sei se o Irã responde a esse tipo de, sei lá, de ameaça. A ideia, por exemplo, de você bombardear, né, dos Estados Unidos, do Trump ameaçar de bombardear as instalações de energia do país, isso certamente não daria certo. Porque isso não faria o regime ficar inutilizado. Se alguém tem capacidade de arrumar alguma energia de algum lugar, tem algum gerador, tem algum estoque de petróleo, é o exército, é o país, é o governo, e não a população. Então, você vai fazer alguma coisa que vai deixar a população numa situação tenebrosa. E isso vai, de alguma forma, né, se voltar contra você. Então, eu não acho que isso é possível. Por exemplo, eu não acho que era uma ação, né, que, enfim, fosse produzir algum resultado útil. Tanto que o mercado reagiu. Porque o mercado reagiu com a seguinte lógica. Se Israel atacou, né, a produção de gás do Irã e o Irã retaliou destruindo produção de gás ou campos de gás no Catar, inclusive, uma destruição que não vai ser consertada em uma semana, mas estamos falando de 3 a 5 anos, o que o Irã vai fazer de retaliação quando ele for atacado nas suas usinas geradoras de energia? Né? E aí, por isso que o mercado entrou em pânico. Mas voltando então para a história da ilha, não me parece que essa ameaça seja suficiente para colocar o regime iraniano nas cordas. Quantos marines estão indo para essa ilha aí que tu falou? 2.500. E aí, qual que é a operação? Você não vai poder desembarcar na ilha, né, com barcos, porque os navios americanos não estão no raio de alcance dos mísseis e drones iranianos circulando ali. Eles estão mais distantes. Esse próprio navio anfíbio que está chegando, que é o Trípoli, ele também não vai ficar ali parado. Ele não vai chegar a parar na ilha e desembarcar todo mundo. Ele vai parar antes e aí eles vão mandar esses Marines com aqueles aviões helicópteros. Não sei se você já viu que é um avião que ele decola com uma hélice virada para cima, MV-22, e depois a hélice vira e ele vira um aviãozinho.
eles provavelmente chegariam na ilha desse jeito. E aí eles têm que dominar o aeroporto, que o aeroporto é o ponto de acesso. Se a marinha iraniana está comprometida, basicamente inexistente, e é uma ilha, então como é que você vai chegar lá? Voando. Então tá bom. Então os americanos têm que dominar o aeroporto e proteger o aeroporto e controlar a ilha inteira. O Irã pode começar a bombardear a ilha. E aí tem alguns riscos. Bombardear a ilha pode destruir a infraestrutura do petróleo. Mas o Irã pode não estar nem aí para isso. O Saddam Hussein, quando ele estava no Kuwait, ele botou fogo em todos os campos de petróleo dentro do Kuwait. E aí, se o Irã não está nem aí a esse ponto, e o objetivo dele é matar 2.500 soldados americanos, aí ele vai destruir a sua capacidade de exportação. Mas tu acha que isso faz sentido? Porque assim, a gente sabe que os iranianos, acima de tudo, odeiam os americanos. Então isso não é muita viagem, não. Não é. Eu não acho que. Eu acho que a ideia de que você controle o petróleo de exportação do Irã vai fazer o regime vir à mesa de negociação Provavelmente me não. parece fraca. Tá. Não é uma coisa assim, nossa, agora sim você colocou eles numa situação Perfeito. totalmente sem saída e eles vão ceder. Por isso que a operação inteira de domínio da ilha é uma operação duvidosa, com custos e riscos muito altos, principalmente esses que eu estou descrevendo. Aí imagina que você tem 2.500 soldados americanos com a ilha inteira pegando fogo, com fumaça, incêndio. Eles não têm os equipamentos e a capacidade de lidar com esse incêndio. E, enfim, a visibilidade, tudo vai ser complicado para você chegar perto da ilha. E os americanos vão ter que arriscar, né, aviões e outras coisas cada vez que eles tiverem que ir lá resgatar ou manter isso. Fora que você vai ficar um tempo na ilha, vamos supor que você dominou o aeroporto, tal, tá tudo certo. Aí vai precisar vir reabastecimento. Sim. E aí o tempo inteiro que você pousar um avião ali, você está sujeito ao risco do Irã estar te atacando ou estar mandando um enxame de drones. Então, essa operação me parece bem complicada. Mas é uma das supostas teorias de estratégia de off-ramp, né? De saída honrosa ou de término da guerra com uma vitória, de uma teoria de vitória americana. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Te vejo no próximo vídeo.